Fala, gurizada, tudo certo? Vamos lá. Olha só, nós temos aqui o movimento de rotação do tronco, tá certo? Eu vou mostrar em maiores detalhes aqui. Rotação da coluna vertebral, do tronco, né? Como quiser. Então, vejam aqui, na visão posterior, nós conseguimos identificar esse movimento com melhor clareza, tá ok? Movimento de rotação. E aí, o que eu quero chamar a atenção inicialmente de vocês? Percebam um destaque para oblíquo externo nesse movimento. Então, eu estou aqui destacando agora a ação do oblíquo externo. Do lado esquerdo da animação e a ação do lado direito. Vocês percebem que a ação do oblíquo externo não é simétrica à ação do lado direito e lado esquerdo? Vocês conseguem perceber que a tração para rodar o tronco, e aqui a rotação que nós temos da coluna vertebral, do tronco, é à direita? Vocês conseguem perceber que a tração é dessas fibras da ala esquerda ou do hemisfério corporal esquerdo? Então vejam bem, vou resumir aqui a ideia para nós discutirmos ela. A rotação à direita, que é o movimento que nós estamos vendo aqui, ela é produzida pelo oblíquo externo, sim, ela é produzida pelo oblíquo externo. Porém, todavia, entretanto, oblíquo externo do hemisfério corporal esquerdo que traciona nesse sentido que eu mostro com o cursor agora aqui, ó. Ele traciona a caixa torácica para rodar sobre a pelve estável. Percebam bem que a pelve está bem estável, né? E a caixa torácica roda sobre essa pelve estável, tracionada pelo oblíquo externo, não só ele, mas também o oblíquo externo, nesse sentido que eu estou mostrando agora aqui, ó, com o cursor. Traciona a caixa torácica nesse sentido. Então, esse hemisfério corporal esquerdo do oblíquo externo está tracionando a caixa torácica para uma rotação à direita. Então, vejo que é o oposto. O lado que eu rodo é o lado direito e a musculatura de oblíquo externo envolvida é a musculatura o quê? A musculatura do lado esquerdo e a rotação se faz para o lado direito. Percebam aqui a tração. Aqui o sentido das fibras está marcado em azul, aqui o lado ativo está tracionando nesse sentido fazendo a rotação. Enquanto que o outro lado não tem, o outro lado faz um alongamento. Vejam bem, não é para o lado o sentido das fibras que está rodando esse hemisfério corporal. Esse aqui não está ativo do oblíquo externo. O hemisfério corporal ativo é esse aqui. Então, quando eu rodo à direita, ou quando o indivíduo, nosso cliente, faz uma rotação à direita, o lado ativo é o lado esquerdo do oblíquo externo, ok? Esse é um ponto. Então, verifica aqui numa visão mais posteriorizada, essa ação do oblíquo externo, ó, também tracionando para rodar para o lado oposto, ok? João, mas não tem mais músculos aí atuantes? Claro que tem, é o que nós vamos ver agora, os demais músculos. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou sacar fora o oblíquo externo desse lado, e nós vamos observar o comportamento agora desse cara aqui. Quem é esse cara? O oblíquo interno. Então, deixa eu colocar ele mais em destaque. Vamos observar. Agora fica mais fácil também eu ver a rotação da coluna vertebral, já que eu tenho bem claramente a pelve fixa e o movimento rotatório é o oblíquo externo lá, ó, que eu tinha destacado antes. Olha a tração do oblíquo externo rodando para o lado oposto. E agora observem o oblíquo interno do hemisfério corporal oposto, né? Observe que quando eu rodo o tronco para o lado direito, o oblíquo interno do lado direito ele traciona, ele faz esse tracionamento, logicamente sobre a fáscia que nós temos aqui, a linha alba que divide o reto abdominal que não está descrito aqui, e aqui nós temos uma fáscia de conexão, principalmente para esse oblíquo interno. Então observem agora em destaque o oblíquo interno, ele vai tracionar essa fáscia que está aqui, e ela não é mostrada agora aqui, mas essa face está conectada também ao oblíquo externo e traciona para o lado direito. Observem bem que essa tração é feita para o lado direito, a tração. Conseguem perceber? E vejam aqui o trabalho de encurtamento. Alongou o oblíquo interno, ele vem encurtando e tracionando em rotação a coluna vertebral, tracionando a face traciona também o oblíquo externo, e o oblíquo externo vem encurtando e tracionando a caixa torácica para esse lado. Então, percebam que, um resumo da ópera agora aqui, esse trabalho rotacional que nós estamos vendo aqui, ele se faz de que forma? Ele se faz uma rotação para o lado direito, pela tração do oblíquo interno do lado direito e pela tração do oblíquo externo do lado oposto, do oblíquo externo do lado esquerdo, a rotação para o lado direito. Então, como eu uso com meus alunos de cinesiologia, uma tração que se faz aqui com uma diagonal, como eu mostro agora com o cursor. E quando a rotação é feita para o outro lado, inverte-se os grupos musculares. Se a rotação for feita para o lado oposto, vai ser o oblíquo externo do lado direito e o oblíquo interno do lado esquerdo, quando a rotação se faz para o lado esquerdo.
E aí, quando nós analisamos tanto a rotação para o lado direito, que é o que está sendo mostrado aqui no vídeo, quanto a rotação para o lado esquerdo e analisamos os músculos, nós começamos a entender que para oblíquos, essas rotações se fazem em forma de X. Se fazem em forma de X, ou seja, traciona-se oblíquo externo e interno, quando a rotação é para o lado direito, oblíquo externo do lado esquerdo e oblíquo interno do lado direito. Se a rotação for o contrário, para o lado esquerdo vai ser o oblíquo externo do lado direito e o oblíquo interno do lado esquerdo. Então, o oblíquo interno, ele sempre traciona para o lado da rotação. E o oblíquo externo sempre está atuante do lado contrário à rotação. Então, forma uma espécie de X aqui, que eu uso brincar com os alunos, né? Em relação àqueles personagens da Marvel, faz um movimento de X-Men, né? Aí fazendo uma analogia com, tentando fazer com que eles guardem essa ideia com a atração aí com aqueles personagens da Marvel, os X-Men, né? E aqui nós temos um X aqui na frente, a ideia do X-Men. Então vejam que nós temos na parede abdominal esse movimento rotatório dos oblíquos se fazendo em hemisférios corporais distintos. No caso aqui que nós vimos na videoaula de hoje, rotação para o lado direito se faz pelo oblíquo interno do lado direito e oblíquo externo do lado esquerdo. Um detalhe adicional, as fibras mais anteriores são as mais oblíquas e as que vão participar melhor dessa rotação. As fibras mais laterais, se nós observarmos aqui, elas são mais, deixa eu colocar em destaque aqui, elas são mais verticais e elas não participam tão bem dessa rotação. As fibras anteriores são mais fortes para a rotação, tanto do oblíquo externo quanto do oblíquo interno, tá? Então, nós temos uma participação de regiões que não são exatamente as mesmas aqui nesse processo de rotação. Quer dizer, a participação é de todo o oblíquo, uma eficiência melhor pelo direcionamento das fibras, pelo sentido do alinhamento das fibras, as fibras anteriores são mais oblíquas, tanto do oblíquo interno quanto do oblíquo externo participam melhor para essa rotação. Obviamente, gurizada, nós podemos ver aqui que existem outros grupos musculares que também são rotadores, como os multífidos, rotadores internos, que nós vamos ver em outras videoaulas que eu estou marcando aqui para a nossa videoaula de hoje não ficar muito longa. Mas existem outros músculos vinculados especificamente à coluna vertebral, que também são rotadores, e esse eu deixo para analisar com vocês numa próxima videoaula. Então, a videoaula de hoje nós abordamos o ponto da rotação com os músculos da parede abdominal, basicamente com os oblíquos externo e oblíquo interno, como nós estamos vendo agora aqui, o processo da rotação, oblíquo externo e oblíquo interno, formando aí aquela analogia que eu comentei da formação do movimento em forma de X-Men. Tá ok? Então, gurizada, espero ter ajudado por hoje. Um abração. Dica rápida de hoje encerra aqui. Um abraço. Até a próxima.